Oi pessoal, Pedro Holloway da Cajuí Capital. Gostaria de agradecer as centenas de pessoas que estão assistindo os vídeos e dizer que a gente está com uma novidade. A gente está com uma comunidade no WhatsApp que fica muito mais fácil da gente divulgar quando tem vídeo novo. Muito mais fácil do que eu mandar individualmente para cada um, quando avisando os vídeos ou pedindo para ativar sininho, notificação do YouTube. A gente vai deixar o link aqui nos comentários e a ideia é sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, pessoal! Vindo então para o nosso giro semanal da semana que se inicia em 18/8 e vai até 24/8. Vamos primeiro internacionalmente, depois nossa terra Brasília. Nos Estados Unidos não tem tanta coisa de indicadores, mas política econômica tem bastante coisa, tá? Nessa semana a gente vai ter ata do FONC, então o Federal Open Market Committee, que é como se fosse o Copom deles, vai divulgar o que foi decidido e alguns motivos que foi decidido a taxa de juros na manutenção, que foi não na semana passada, na anterior, e a expectativa é sempre que dê alguns sinais com relação à próxima reunião, né? A próxima reunião, daqui a pouco a gente vai ver, mas está previsto uma queda de juros. Além disso, a gente vai ter o simpósio de Jackson Hole. Lá é como se fosse um congresso com diversos economistas e banqueiros centrais do mundo inteiro, e está todo mundo de olho nos discursos, especialmente do Powell, que vai ser na sexta-feira, se não me engano, tá bom? Ainda de política, o que interessa essa semana é que vai ter uma reunião do Trump, o Zelensky e alguns líderes europeus amanhã, se não me engano, e para encerrar a guerra da Ucrânia, né? Na sexta o Trump falou com o Putin e que foi definido lá, ainda não temos um cessar-fogo, não tem fim de guerra, mas o Trump pelo menos está interessado nesse fim de guerra e deu algumas pistas do que o Putin quis em troca de encerrar a guerra, né? Todo mundo muito interessado nisso, porque essa guerra já dura anos e muitas baixas de todos os lados. Esperamos que tenha uma conclusão boa para todos os lados, tá bom? De recentes, a gente teve o CPI. Eu trouxe um gráfico do CPI e do PPI. Um é o Consumer Price Index, o outro é o Producer Price Index, tá? O CPI ele veio dentro da expectativa, mas ainda está um pouquinho acima do que o Fed está querendo, né? O Fed gostaria que ficasse ali dentro dos 2%, que é o que acontece na Europa já, daqui a pouco a gente vai ver, mas a economia americana está muito mais pujante do que isso e a inflação não está cedendo, tá? Além disso, teve vendas no varejo de produção industrial, isso aqui não fizeram muito preço, e teve, como eu disse, o encontro do Trump com o Vladimir Putin. Na Europa, então, a gente vai ter a inflação na quarta-feira. Essa inflação está muito controlada, está muito impressionante, assim, está vindo muito dentro do que o Banco Central Europeu almeja, tá? Vindo aqui para nossa terra Brasília, essa semana a gente tem o IBCBR, que saiu agora há pouco, ele veio menos 0,1% e está dando sinais de que a economia está desacelerando. Então o IBCBR junto com a PMC, que também veio bem abaixo do esperado, ela veio menos 0,1, enquanto o esperado era 0,70, adicionado com o IPCA da semana passada, que o resultado também veio mais fraco do que os economistas estavam esperando. Isso mostra que a economia está enfraquecendo, e isso não é uma notícia tão ruim, tá? Porque ela está crescendo, mas não está crescendo num ritmo tão forte a ponto de gerar tanta inflação. É claro que a inflação 12 meses está 5,34, mas eu acho que a tendência e os números ali que a gente vai ver na foco são interessantes, tá bom? De política econômica, a gente teve o anúncio de ajuda aos exportadores, aqueles que foram penalizados com os embargos dos Estados Unidos. E eu acho que é bom para o pessoal que está sofrendo com isso, acho que tem que ajudar mesmo, porém a gente sempre fica de olho na dívida, né? Então esse governo não tem características de economizar. E aí, o que eu gosto de olhar é a dívida PIB, né? A dívida bruta sobre o PIB. Então, pode falar em resultado fiscal, resultado primário e tal, mas a dívida PIB continua crescendo. Então, não adianta, o governo precisa enxugar mais os gastos, não adianta burlar a regra fiscal e parecer que está cumprindo, né?
precisa fazer muito mais para diminuir essa dívida, dado que os juros também estão muito altos e a gente acaba entrando numa espiral muito negativa. Então vamos aos nossos indicadores, internacional primeiro, depois nacional. Esse daqui, como eu falei, a gente ia trazer o CPI. Olha só como é que tá. A meta dele é 2%, essa linhazinha cinza, quase a segunda aqui, tá? E ele chegou a bater ali em meados de 24, perto, 2,5, daí depois voltou para 3, e agora, mais recentemente, ele voltou a rodar 2 baixo, só que voltou para 2,70. Então isso não é uma boa notícia para os banqueiros centrais dos Estados Unidos, o pessoal do Fed, mas mostra que a economia está pujante ainda, né? Então toda o pessoal está antecipando, inclusive, consumo, sabendo que os preços vão ficar mais caros. E olha só, quando a gente olha no Producer Price Index, o movimento veio mais forte ainda. Essa pernadinha para cima, esses 3,3%, significa que a inflação está batendo nos produtores e ela ocorre repassando depois para os consumidores. É possível que a inflação para o consumidor ela chegue depois. É justamente um pouco da precificação que acontece nas tarifas, né? Então, vendo que as tarifas vão subir, os produtores já importam antes os materiais e já começa a ficar caro. Agora, na sequência, eles passam para os consumidores, que vai refletir também em aumento. Então, o Banco Central está bastante de olho. Era um dos pontos que eles falaram que iam analisar quando as tarifas viessem. Tá? Tinha muita incerteza sobre isso. Mesmo assim, na reunião de 17 de setembro tem espaço para queda de juros. A gente está falando aí de queda de 0,25%, não estamos falando de uma queda de 0,5%. O mercado está achando que mesmo com a inflação um pouquinho fora do controle, não fora do controle, mas um pouquinho alta, o Banco Central vai baixar juros na próxima reunião, tá bom? 92% pelo menos acreditam nisso. Com relação às taxas de juros, e acabei ocultando aqui com a minha cabeça, as taxas de juros elas caíram com relação a um mês atrás, mas com relação à semana passada, eu acho que ela ficou bem parecida, só os vértices mais longos que eles voltaram a subir. Tá? Esse daqui acho que não importa falar. Na Europa, a inflação está impressionantemente bem comportada. É claro que não sei se eu trocaria uma inflação tão bem comportada com um crescimento abaixo do ideal. Então a gente sempre compara Estados Unidos com a Europa está mais estagnado, é um continente mais já envelhecido, bem estável, e enquanto os Estados Unidos, depois da pandemia, teve todo aquele incentivo fiscal para consumir e cresceu muito mais rápido do que o ideal, mas isso acabou gerando inflação, né? Eu acho que eu preferiria um crescimento com uma inflação ali de 2,7, 2,8 do que ficar com um crescimento estagnado e uma inflação controlada como essa daqui da Europa. Tá? Vindo aqui para a nossa querida Terra Brasília, Itajuí Capital, a curva de juros ela cedeu um pouquinho, tá? Então, se a gente for comparar com a semana anterior, é que esse gráfico aqui ele traz só o mês anterior. Eu tenho algumas outras tabelas que me mostram como é que está semana a semana. E aqui o que a gente pode perceber é que antes estava vindo para 13,25 mais ou menos a queda dos juros, né? E agora antecipou, então tem uma chance razoável de o Banco Central começar mais cedo esse corte de juros e ele vir até um pouco mais forte, vir até 13%. Forte é pouco, né? Baixar 200 bips ainda eu acho tímido, mas é o que dá no momento. A melhor perspectiva que temos hoje é baixar os juros para 13%, mesmo assim um patamar alto, né, se considerar a queda de inflação que que a Focus está projetando. É capaz de cair mais, tá? Então esse intervalo ali do meio da curva de juros cair mais quando começarem os movimentos de baixar os juros aqui no Brasil. Para a próxima reunião, então sem muita novidade, a maioria das pessoas, quase todo mundo esperando uma manutenção de juros. Esse aqui é legal. Eu coloquei aqui também para 9 e 10 de dezembro, a última reunião do ano, tem um pessoal já esperando queda, tá? Então, 60%, 62% para ser mais preciso, estão esperando manutenção de juros até o final do ano, mas já tem ali uns 40% que acha que pode ter queda de juros. Ali aquele aumento de 1% é resíduo, tá? Então vamos focar nessa queda aqui de juros que está projetada ainda para esse ano. Isso aqui é novidade, tá? A gente teve o IPCA na semana passada
e o destaque dele é que ele veio abaixo da expectativa, isso que acabou movendo os juros. Então falou, opa, se a inflação está melhor, então tem espaço para o Banco Central começar a baixar juros aí, né? Vamos nessa, pessoal. E aí o mercado caiu. Mas, mesmo assim, dentro de tudo isso, você tem algumas notícias que a gente tem que ficar de olho. Então, a habitação teve bastante impacto. Então, se fosse só habitação, a inflação inteira, ela seria de quase 1%, 0,91%, principalmente puxado por energia elétrica residencial. Despesas pessoais, aí também eu não sou especialista em entrar nos detalhes da inflação, mas você teve jogos de azar que subiram, então acabou influenciando. O jogo do Tigrinho deve ter ficado mais caro. Isso impactou esse item de despesas pessoais. Transportes também, passagens aéreas subindo 19% e mesmo com queda nos combustíveis. Eu acho que o bom ali, que contribuiu positivamente, foi o grupo alimentação e bebidas, que teve deflação. E aí teve alguns itens, batata inglesa, cebola, arroz, mesmo com a alimentação no domicílio ainda acima do ideal. Mas assim, não tem jeito, tá? O Banco Central tem que ficar vigilante porque 5,23 nos 12 meses, não dá para sair baixando juros de qualquer maneira não, tá? De qualquer jeito não. Focus me atrasa aqui, porque eu gravo o vídeo logo depois que sai a Focus, daí já começa a correr. Ela sai umas 9 e pouco da segunda-feira. Tivemos destaques muito positivos aqui, tá? Eu acho difícil, assim, a gente ainda tem um chão até o final do ano, a gente está em 5,34, né, que eu falei, de inflação 12 meses. Mas, para o final do ano, os economistas estão projetando que ela chegue em 4,95, ou seja, pela 12ª semana consecutiva, economistas baixando essa taxa. Acho difícil que ela caia ali para o patamar de 4,50. Se caísse, ia ser uma baita vitória para o Gabriel Galípolo e para a turma do Banco Central de ter mantido esses juros altos por tanto tempo, né? Ter feito esse movimento. E para 2026 também uma boa notícia, isso daqui eu venho comentando já dentro da meta. O resto aqui praticamente tudo igual, tá? Não teve muita variação. O CDS Brasil, mesmo com toda a bagunça política que foi na semana passada, aliás eu errei, tá? Eu falei, quarta-feira vai ter a agenda do Fernando Haddad com o Scott Bessent, e ela não aconteceu. E também não teve discussão na Câmara sobre o imposto de renda. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o estrangeiro está vendo o Brasil com os bons olhos. Na semana passada, o CDS, que mede o risco, o Brasil estava em 1,44, essa semana 1,36. Então, boa notícia aqui para os mercados brasileiros. E agora eu vou soltar uns callzinhos, né, que a gente fala no mercado. Eu acho que tá ficando uma perspectiva interessante para a Bolsa. Aliás, a Bolsa é a nossa próxima slide aqui. Por quê? Juros lá nos Estados Unidos caindo, então é a perspectiva que caia. Inflação um pouco mais sob controle aqui. E juros podendo ser antecipado, o corte dos juros aqui no Brasil, isso acaba sendo bom para ativos de risco. Então, quando você faz um valuation da Bolsa, você utiliza o custo do capital, né? E o custo do capital ele é pautado pelas taxas básicas de juros. É por isso que chama taxas básicas de juros. A partir dele que você começa a embutir risco. E acaba sendo um ambiente positivo. Não só isso, mas você tem questões políticas aí de menor tensão, a expectativa de que o Jair Bolsonaro seja julgado logo, enfim, tanto para ser liberado, quanto para ser absolvido, quanto para ser preso. Define logo, isso é bom. E aí você já começa uma disputa presidencial para 2026 com o governo na situação enfraquecida, né? Isso daqui também acaba dando gás para a Bolsa, que querem presidente que tenha mais empatia ali com os mercados e que faça coisas acontecerem de forma mais rápida, né? Eu sinto que esse governo está muito lento, ele até quer fazer algumas coisas, mas dificuldade na Câmara, dificuldade dentro do próprio governo, isso daqui acaba atrasando muito as pautas. E não necessariamente as pautas são as melhores, né? A gente sabe que é um governo gastão e que privilegia os determinados setores ali. Dito isso, o cenário para a Bolsa está bom. Eu acabei acertando aqui, eu falei que deve ficar meio de lado, eu achava que ia realizar para baixo e depois voltar. Ela acabou subindo bem forte na semana passada, mas depois voltou. Então, ela continuou mais ou menos no nível que eu achava que ia estar. Ela está trabalhando, eu coloquei aqui na mão, tá? Esse índice de alta e a resistência. E eu acho que vai ter que passar um desses dois, acho que para cima, tá? De tudo isso que eu falei aqui de perspectiva, de mudança de governo, de juros para baixo lá fora, juros para baixo
aqui no Brasil e um pouco da amenização política. O fluxo estrangeiro continua devagar, aqui melhorou, tá? Então o saldo de agosto está 0,4, quase nada, mas em 2025 continua positivo, então 22 bilhões entrando no ano. Fluxo de fundos, a mesma coisa da semana passada, então renda fixa, grande campeão, saindo muito dinheiro de ações e de multimercados, como eu venho acompanhando isso há 5 anos, assim, o último ano foi terrível para esses multimercados de ações e continua assim. E FDICs, que é a nossa especialidade, se você tiver um FDIC, venha falar conosco, temos parceria com a Oaken e montamos o seu FDIC. O mercado se interessando bastante por esse tipo de ativo, 53 bilhões entrando só esse ano. Último slide nosso aqui, commodities, aqui também não mudou muito, tá? Então, uma cesta de moedas, várias moedas ao redor do mundo se valorizando contra o dólar, real não é diferente, então a gente está se valorizando 12,6% no ano. A novidade para esse mês foi a queda do petróleo, então 8,6% de queda, sendo que no ano está caindo 11,7%, tá bom? E alguns outros ativos de risco aqui, Bitcoin e ouro especificamente, subindo, tudo isso mostrando a desconfiança com relação ao dólar. No radar de oportunidades da semana, eu estou muito envolvido numa emissão de um CRI e sondando um CRA. Então, principalmente o CRI, se você é distribuidor, se você é investidor, se você tem interesse institucional e tem interesse no mercado imobiliário, entre em contato que a gente ainda está em fase de estruturação, dá para transformar ainda em um CR, numa NC, então entre em contato que tem coisa bacana aqui no radar, beleza? Abraço, pessoal! Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.